Exu pode trabalhar para um mal também? Essa é uma pergunta bem recorrente e existem inúmeras respostas e tudo vai depender do contexto que você estiver inserido, certo? Algumas pessoas confundem as religiões porque elas têm uma característica muito próxima. A primeira delas é a incorporação de entidades ou de orixás, de espíritos. As pessoas elas não entendem uma coisa da outra. Se a pessoa está incorporada, não entende se é um falangeiro, se é um orixá, se é uma entidade, o que é esquerda e o que é direita. Então coloca tudo dentro do mesmo saco as várias religiões de caráter mediúnico e de transe, o que nós chamamos de incorporação mediúnica. Então quando uma pessoa vai em um terreiro de quimbanda independente, não sabe se é umbanda, não sabe se é candomblé, não sabe se é jurema sagrada, não sabe se são os cultos de nação, os batuques, eles não compreendem isso, tá? E não tem que compreender, esse é o nosso papel, explicar para eles. E ali você vai encontrar, tanto em cultos de nação que tenham culto a Exu, você vai encontrar um Tranca-Rua, uma Pombagira, Maria Padilha, diversas outras. Você vai na Umbanda, você também vai encontrar Tranca-Rua, Maria Padilha. Você vai numa quimbanda independente, você vai encontrar Tranca-Rua e Maria Padilha. Tinha um terreiro de candomblé aqui na frente do Templo Sete Montanhas do Brasil, que é o meu terreiro, do qual eu sou sacerdote. Também tinha lá giras de Exu e Pombagira. Na verdade, o culto de candomblé começava e o xirê começava, e no final eles chamavam Exu e Pombagira e ia mais ou menos até 5, 6 horas da manhã ali com Exu e Pombagira em terra. Eles finalizavam sempre. Então a pessoa realmente não vai saber o que é candomblé, o que é umbanda e o que não é. Então nós temos a manifestação de Exus em várias religiões e de Pombagira também. Porém, cada religião ela tem a sua ética própria, tem as suas definições do que é ou não possível, permitido e se estão dentro da mesma lei. Nós chamamos lei de Umbanda aquilo que está dentro da lei de Umbanda. E o que é a lei de Umbanda? A lei do amor ao próximo, que se assemelha muito aos princípios de Jesus, porque Jesus, porque nós temos um conteúdo cristão também dentro da Umbanda em algumas vertentes. Algumas vertentes têm um olhar muito mais relacionado com a África, tá? Nas divisões em que nós colocamos uma régua, em que aqui está mais para a África, aqui está mais para o Espiritismo, aqui está mais para o Catolicismo, aqui está mais para uma cultura indígena, nós temos divisões de terreiros de Umbanda. Ponto. Vamos fazer uma pausa aqui para eu entrar no assunto quimbanda independente, tá? Para que teu cérebro consiga assimilar isso. Ponto. Primeiro essa introdução. 1, 2, 3. Quimbanda independente. É uma religião. Eles chamam de culto. Eu chamo de religião que possui uma ética própria e tem o olhar voltado para o culto a Exu, Pombagira e principalmente, grande maioria da quimbanda independente aos daimons e não aos orixás iorubás, tá? Ou iorubanos, né? O que é iorubá, né? E iorubano, da Iorubalândia, que é um local ali na costa africana. Tem Nigéria e parte do Benin. Então, o que a gente tem na quimbanda independente? Tem uma ética própria. Eles chamam de amoralidade, ou seja, você pode fazer o que você quiser. Na verdade, esse é o princípio. E não existiria para eles a lei do retorno. Eles não concordam, né? A quimbanda independente não concorda com a lei do retorno. Porém, existe um princípio fundamental ali. Você recebe o retorno quando alguém te envia algo para você. Isso não é de todo 100%. Da forma, não tem lei de retorno, não existe nada, não existe vai e vem de energias. Não, existe. Porém, alguém precisa reagir, algo precisa reagir, é o que nós falamos de lei de retorno, mas algo precisa reagir para que você receba este mal enviado de volta. Pois na ética deles, não há o mal sendo enviado, existe a minha força, o meu poder em executar esta ação. Não estou dizendo que eu concordo ou não. Estou aqui dizendo, olha, pai adérito, eu tenho uma confusão aqui de ideias e de princípios. Alguns falam que faz, outros falam que não faz mal a linha da esquerda. Paulo Roberto Gonçalves perguntou, e eu estou explicando
para que ele possa entender e ter uma capacidade de compreensão total, e não o que eu acho ou o que eu não acho. Eu poderia muito bem falar para ele, não, Exu e Pombagira são espíritos de luz e eles só fazem o bem. Só que você vai em um terreiro de quimbanda ou em um terreiro de umbanda que toca para quimbanda independente quando está ali com os Exus e Pombagiras, eu estou com o show da Xuxa, né? Exus e Pombagiras em terra, e você vai se tornar confuso. Você vai falar, mas o adérito, ele disse que não faz o mal, então isso aqui está errado. Não, não está errado. Nós temos que ter compreensão e respeito com a ética, com a cultura do próximo. Desde, obviamente, que tenha limites e tenha princípios, né? Maltratar as pessoas e assim por diante. Realmente a gente vai ter que ter um combate, mas o combate é de ideias e não de pessoas, como as pessoas acabam fazendo comigo e como alguns de vocês acabam fazendo com outras pessoas em que vocês não concordam, certo? Ataca a pessoa chamando de idiota, marmoteiro, retardado, ao invés de expor ou falar sobre o conteúdo, né? São ameaças, são coisas bem complicadas. Nesse assunto, quimbanda independente. Agora eu vou puxar para Umbanda. Dentro da Umbanda, Exu e Pombagira faz o mal? Depende também. Fala, pô, Adélio, tu nunca... Tem que ter uma verdade, ou faz ou não faz. Eu vou esclarecer com uma coisa um pouco mais próxima da tua realidade, para que você não fique tão confuso e consiga entrar dentro daquilo que eu estou tentando te explicar. Meu filho virtual, minha filha virtual, como eu chamo todos vocês. O ser humano faz o mal como um todo, né? Porque Exu e Pombagira são seres humanos que, através da sua vida, através das suas experiências, ao desencarnar, acabou se tornando um Exu, uma Pombagira, né? Um grupo de espíritos gigantesco que nós chamamos de guardiões e guardiãs. Ser humano, pergunto, ele faz o mal? Ele pode fazer o mal, ser humano? Pode. Ele pode fazer o mal. Tá? Ele tem a capacidade de fazer o mal. Alguns realmente fazem o mal. E por essência, outras pessoas por princípio. Tá? Nas guerras, nas discussões, as pessoas perdem a cabeça ou acabam realmente morrendo por uma causa que entende superior, causando desgraça, dor, sofrimento, morte para outras pessoas. Então, algumas pessoas, elas fazem o mal, e cada um com a sua motivação. Se é perfeito ou não, se deve ser, isso é uma outra coisa. A pergunta é, um ser humano como um todo, ele pode fazer o mal? Ele pode trabalhar para realizar o mal? Sim, pode. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente, às vezes por princípio, às vezes porque tem uma alma podre mesmo. Então a resposta é, pode. Porém, quando este ser humano está inserido em um certo conceito, em uma certa lei, uma certa ética, ele não fará, mesmo podendo fazer. Algumas pessoas vão dizer, você é um trouxa, como já devem ter falado para você. Você é muito trouxa em ser uma boa pessoa. Você é muito otário em ajudar o próximo. Você é muito otário em... Ou seja, a mesma coisa que falam de Exus e Pombagiras, também falam de você. E Exus e Pombagiras também são seres humanos. Foram, né? Estiveram como nós e agora estão nessa posição. Alguns Exus e algumas Pombagiras, sim, fazem o mal. Não porque tem o nome Tranca-Rua ou Maria Padilha. Porque Tranca-Rua, Maria Padilha, dentro daquilo que eu sei, tá? Meu respeito a qualquer outra pessoa que pense diferente, é um grupo e não um espírito isolado. Eu creio no agrupamento em que um chefe de linha chamado Tranca-Rua, por exemplo, e todos os demais, Tranca-Rua, empresta seu nome para chefes de falange, seu nome, suas vestes, seus instrumentos de trabalho, sua forma, sua energia, transfere através de iniciações, assim como eu com os meus filhos, para que atuem em seu nome. Esses chefes de falanges
comandado pelo chefe de linha, sim, o espírito único que não incorpora mais, de alto poder. Ele também lidera esses chefes de falange, outros espíritos de mesmo nome, de mesma iniciação, para assim também trabalhar com a mesma força até que chega no seu Exu Tranca-Rua, que fala conosco nas giras, que não é o Exu Tranca-Rua maior, não é o chefe das falanges, mas um Exu de trabalho que dá consulta ali de um grau hierárquico menor, mas não tão abaixo, e de tamanha importância, porque é aquele que aparece para nós. É gigantesca a importância dele. Então é um espírito dentro de um agrupamento chamado Tranca-Rua. Essa é a minha experiência e aquilo que eu passo, aquilo que eu falo sobre Exus e Pombagiras. Estes espíritos podem estar, este grupo pode estar alocado dentro da lei de Umbanda ou fora da lei de Umbanda. Assim como você pode estar dentro da lei da Umbanda, que é a lei do amor ao próximo, a lei da fé, a lei da caridade, a lei do amor, fé e caridade, são os princípios basilares. Se este Exu está dentro da lei de Umbanda, ele não pode fazer o mal. Se este terreiro está sob a lei da Quimbanda independente, atuando de forma a direita estar trabalhando na lei de Umbanda e a esquerda estar trabalhando na lei da Quimbanda independente, aí temos uma outra figura. É possível, é tão possível que existem terreiros assim. Você pode lembrar daquela, sabe aquela mãe de santo, acho que é mãe cigana, conheço como mãe cigana, é lá do Paraná ou do Rio Grande do Sul, ela tem lá em cima um Beelzebu, ficou muito famosa, ela colocou na frente do terreiro de Umbanda e Quimbanda independente dela, a figura de Beelzebu, que é um dos guardiões ali do terreiro dela. Ela toca Umbanda, se não me engano, segunda-feira, ela faz as iniciações de Umbanda, totalmente caritativo, e em outro dia, talvez sexta, não me lembro o dia, ela gira, ela roda, ela abre giras de Quimbanda, mas Quimbanda independente, com a ética da Quimbanda. A moral, faz aquilo que é pedido, quem recebe esta devolução é quem pediu, quem assume este problema é quem pediu e não as entidades. Ali o conceito é, Exu é uma entidade que é livre, faz o que deve ser feito, faz o que faz o que quer, faz o que lhe pedem. Este é o princípio nesse sentido, ok? O meu princípio, a minha fundamentação é que um Exu que está em terra, incorporado em um médium, sob a lei de Umbanda, como por exemplo o Exu Tiriri da Calunga que me acompanha, ele fez um juramento de apenas prestar o bem, apenas fazer o bem, apenas trabalhar para o bem das pessoas como um todo. Ele não pode fazer o mal. E não sou eu, tá, que decido isso para ele. Na verdade, foi ele mesmo que me colocou dentro desse princípio de fazer o bem. Tá? Diferente do que muitas pessoas falam, não somos nós, pais e mães de santo ou médiuns de Umbanda, que cortamos, podamos os nossos Exus. Eu digo isso de experiência própria, pois eu, uma ou mais vezes, eu lembro de uma vez, mas pode ser que tenha mais vezes, tá? Ali no calor da coisa, com um problema muito sério, uma coisa muito injusta, mas injusta mesmo. Você fala, poxa, mas ninguém tá vendo, não é possível. Estão fazendo comigo, estão fazendo com a minha família, estão me ameaçando de morte, estão fazendo estas coisas, estão aqui... Como que pode? Prejudicando pessoas, roubando as pessoas, destruindo vida, acabando. Pô, seu Exu Tiriri, a gente não pode fazer nada mais contundente, realmente cortar essas coisas, fazer com que essa pessoa sinta o sofrimento que ela está fazendo com os outros. Se eu estivesse podando o meu próprio Exu, seu Exu Tiriri da Calunga, se eu estivesse fazendo isso, ele diria, com certeza, ele diria assim, vamos, não tem problema nenhum, você assume a bronca ou vamos fazer? Ele me disse exatamente o contrário disso. Falou, se você fizer isso, com o meu juramento, eu simplesmente tenho que lhe abandonar, meu querido. Eu lhe aconselho, não faça, mas se você seguir por esse caminho, não vai ter volta. Porque vai lhe encher o olho de ego, o resultado vai ser obtido, você vai se sentir tão poderoso que o mal vai lhe consumir de dentro. Uma porta que se abre e isso,
além de prejudicar e levar o retorno para você, vai retirar todo o seu brilho, todo o seu axé, a sua energia. Aí você que decide. Eu peço ali desculpa para as pessoas que querem respostas únicas para uma coisa tão grande como essa. É uma coisa muito maior do que o que eu acho ou o que eu deixo de achar. E você aqui embaixo, coloca nos comentários o que você entende disso. E sem querer afrontar ninguém, tá? Só oferece a tua opinião de coração aberto, ok? Eu peço que se você puder não ofender ninguém, tudo bem. Mas se você não consegue, sem problema nenhum, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal.